Eu nunca quis ser a melhor pessoa na sala. Eu quis ser a pessoa que fazia a cola entre as pessoas excelentes da minha equipa. E que sabia que se eu não estivesse lá, eles como equipa nunca funcionariam tão bem. Ok? Esse era o meu papel. Mas eles eram melhores do que eu em quase todas as matérias. E essa capacidade de te rodear dos melhores, acho que foi decisivo. Mas agora Eu perguntava-te o que é que distingue um e outro, no fundo, não é? E, portanto, essa é uma função, acho que é uma diferença. E a segunda é as pessoas realmente querem trabalhar contigo porque acham que vale a pena, porque há um propósito que foi definido e que faz sentido, porque eles consegues retirar o melhor das pessoas, porque consegues que elas cresçam e tu ficas feliz por elas terem sucesso. Olá, bem-vindos à 4ª temporada do podcast O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde semanalmente lhe dou a conhecer as histórias dos líderes que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro, com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou Kátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso. Este é o podcast O Céu é o Limite e hoje, na cadeira do líder, recebo José Gonçalves, presidente da Kyndryl. Bem-vindo. Olá, Cátia, bom dia. Olá, gostei mesmo em recebê-lo. Há carreiras que impressionam pelo currículo, outras que impressionam pelas escolhas. O convidado deste episódio fez as duas coisas. José Gonçalves começou a sua ligação à tecnologia nos anos 80, quando os computadores ainda despertavam mais curiosidades do que certezas. Formou-se em Engenharia de Sistemas e Informática na Universidade do Minho, entrou como estagiário na então Andersen Consulting e construiu uma carreira de mais de 3 décadas naquela que é hoje a Accenture, onde liderou a operação portuguesa durante 7 anos, assumindo depois funções internacionais. Mas quando muitos pensavam que estaria no auge do seu percurso, escolheu mudar. Trocou o conforto de uma posição global por um novo desafio, liderar a Kyndryl em Portugal. Porque percebeu uma coisa rara no mundo executivo. Nem sempre o topo coincide com aquilo que nos realiza. José Gonçalves defende que liderança não é cargo, é reconhecimento. Que os melhores líderes contratam talento para os desafiar e que no mundo moldado pela tecnologia e pela inteligência artificial serão sempre as pessoas a fazer a diferença. Este episódio é sobre ambição, mas também sobre coragem e decisões difíceis. José, muito bem-vindo à cadeira do líder. É um gosto imenso recebê-lo. Houve um tempo em que a inovação estava nas coisas que podíamos ver. Hoje está nas que nem damos por ela. Está no silêncio de um automóvel elétrico, na forma como a energia evolui, sem interrupções, na tecnologia que aprende, se atualiza e simplifica, sem pedir atenção, mas a mudar tudo. Porque os automóveis já não são apenas máquinas, são plataformas vivas, ligadas, em constante evolução, capazes de melhorar com o tempo, de se adaptar, de acompanhar quem os conduz, quase como um telemóvel, mas feito para a estrada. Na Volvo Cars, acreditamos que a verdadeira inovação aproxima, torna tudo mais simples, mais eficiente, mais sustentável e mais humano. Sem ruído, sem excessos, só progresso. Volvo Cars, for life. Começo por aquilo que para mim me suscita maior curiosidade neste caminho que percorreu. Troca um cargo global na Accenture para liderar a Kyndryl em Portugal. Olha para essa decisão como um ato de coragem ou como um passo em frente na busca por uma satisfação profissional que nessa altura não existia? Talvez as duas coisas. De facto, como a Kátia bem disse, ascender um cargo global na Accenture, uma grande organização, é um privilégio e eu fiquei muito grato por essa oportunidade. Aprendi coisas fantásticas, a escala global realmente impressiona. Lidamos com o topo da organização e isso também faz com que possamos crescer. Mas depois também é preciso reconhecermos as nossas características profissionais e o que é que nos realiza. O trabalho é tão intenso que nós temos que temos de desfrutar daquilo que fazemos também, não é? E eu, de facto, sendo muito grato à oportunidade que tive, era uma função menos alinhada com o meu estilo. Era muito mais
consultiva, muito mais pensamento estratégico e não tanto execução ao terreno. Ora, eu acho que me destaco e acho que me realizo no terreno, a gerir pessoas, a gerir equipas, a gerir o mercado, a entregar um PNL. Portanto, foi um misto de... Eu estava, obviamente, bem numa grande empresa que é a Accenture, mas sentia que faltava alguma coisa. E em simultâneo surgiu um desafio que me convenceu, podemos depois elaborar sobre isso, e que era irrecusável. Portanto, eu acho que foi um misto das duas coisas. E já lá iremos para me explicar um bocadinho melhor o momento dessa decisão. Sim. E o que é que norteou no fundo nessa decisão. Queria regressar aqui um bocadinho à base antes de avançarmos se calhar nesse detalhe. O José cresce nos anos 80, ou cresce neste gosto pelas tecnologias nos anos 80, quando os computadores começavam no fundo a entrar nas casas e nas empresas. Que memórias é que guarda deste primeiro fascínio pela tecnologia? O que é que o levou a optar por esta área? Acho que houve um momento importantíssimo, que muitos colegas da minha geração falam, que foi o Spectrum. Porque foi a primeira vez que efetivamente se democratizou a entrada da tecnologia em casa das pessoas, não é? Já havia grandes computadores para as grandes corporações, mas de facto aquela visão que o Steve Jobs e o Bill Gates tiveram, que a tecnologia um dia há de estar em casa das pessoas, parecia quase mítica, né? E ela começou a acontecer com uma coisa tão simples quanto um computador de 48K, coisa os miúdos nem conseguem imaginar o que é que isso é, não é? E aquilo era tudo espetacular, quer dizer, era tudo diferente, era possível programar coisas e depois o computador fazia automaticamente um conjunto de tarefas, era possível desenvolver jogos, aquilo para mim era fascinante. E pronto, e a década de 80 depois rapidamente evoluiu em termos de tecnologia para pessoal, né? Portanto, entraram os computadores pessoais, os PCs. Eu lembro perfeitamente que na altura havia duas grandes opções, havia o IBM PC XT na altura, e havia um que era o Amstrad, que era uma versão mais barata, digamos, mas que também ela própria é um PC. E eu pedi aos meus pais para comprarem esse computador, e a partir daí foi uma paixão, para sempre, até hoje. Como é que era o ambiente familiar em que cresceu? Que valores de casa, no fundo, é que ainda hoje leva para a liderança das suas equipas? De quem é que herdou conceitos como ambição, a disciplina, o sentido de responsabilidade, que são essenciais a qualquer líder? A primeira coisa que eu gostava de destacar era um ambiente de muito amor. Acho que isso me tornou uma criança muito feliz e sempre muito realizada. Acho que isso foi muito importante. Os meus pais foram sempre os pais muito próximos, que geriram muito bem, penso eu, aquela misto entre dar-nos autonomia e espaço para experimentarmos, mas estar lá no momento da verdade. Portanto, senti sempre muito carinho e muito amor. E os meus pais recebi coisas muito diferentes. Felizmente eles estão vivos ainda e estão bem, que é para mim uma alegria tremenda. Da minha mãe, eu acho que recebi muito essa ambição e a superação. Minha mãe incutia-me sempre. Como eles eram pessoas que tiveram algum sucesso na vida, porque conseguiram tirar um curso, já na altura não era tão comum assim, eram professores, mas queriam que os filhos fossem ainda mais longe. E a minha mãe tinha muito essa questão da superação e da ambição. Isso ficou muito incutido. O meu pai ensinou-me outras coisas muito diferentes que me ajudaram muito na vida. A tolerância. Eu era uma pessoa relativamente pouco tolerante. Achava que as coisas eram brancas ou negras. E a gente, não tinham zonas cinzentas. E a vida ensina-nos que quase tudo é cinzento. E meu pai era professor, mas era um verdadeiro professor também nesse sentido. E também incutiu-me. Meu pai tem uma cultura geral muito acima da média, ele era professor de história, e incutiu-me muito o desejo de aprender continuamente. Portanto, coisas muito diferentes que retirei dos meus pais, mas que mantenho e que me ajudaram até a vida, até hoje. Quando era miúdo, já se via como um engenheiro, gestor, ou tinha outros sonhos completamente diferentes? Via-me com ambição. Não necessariamente em que caminho. Não sabia em quê, não é? A tecnologia apareceu como uma paixão. Pronto. E depois eu queria vingar na vida. Não sabia bem o que é que isso queria dizer, não é? Repare, meus pais eram professores, portanto eles não tinham muita experiência do mundo corporativo. Eu não conhecia o mundo corporativo até o momento em que eu ingressei na Anderson Consulting. Não é? Havia amigos meus cujos pais tinham, sei lá, ou lojas, ou pequenas empresas, e conheciam já um pouco. Nós não fazíamos a mínima ideia. Mas lembro-me que eu queria ser alguém na vida, vamos pôr assim, queria vingar, queria ter sucesso. Entra como estagiário na Anderson Consulting, na altura. O que é que se aprende num estágio que nenhuma escola nos ensina?
Eu costumo dizer que talvez houve várias decisões importantes na minha vida e podemos depois elaborar sobre isso, mas se tiver que escolher o momento-chave da minha vida profissional, foi a entrada na Anderson Consulting. Mudou tudo o resto? Porque era uma empresa com um conjunto de características, de valores, de capacidades, de líderes, de fazer projetos únicos em Portugal. Era uma escola, efetivamente. E portanto, eu diria que tudo o que eu sei devo àquela escola, sobretudo numa fase inicial em que nós somos esponjas, estamos a recolher, não é, todo o conhecimento e aprendizagem. Era de facto, ainda é, mas na altura era uma empresa excepcional e eu tive uma sorte incrível. Não é? Montes de candidatos que gostavam de ter entrado na Anderson Consulting, houve várias entrevistas, nós tínhamos que fazer um estágio de final do curso que ainda era parte do curso. Sim, também tive dessa. E eu entrei como estagiário para o último semestre do 5º ano. Sinceramente, sabia que era uma empresa que proporcionava uma aprendizagem rápida e fazia projetos super inovadores, mas não sabia bem ao que vinha. E depois percebi que tive a sorte. Eu cheguei a casa, quando fiz a entrevista de recrutamento, e disse assim à minha mãe, quando me confirmaram que eu ia entrar: mãe, eu acho que a minha mãe tinha lá a Nossa Senhora ao pé da minha fotografia para garantir que a entrevista correu bem, coisa que eu nunca me esqueci. E eu disse: olha, a entrevista correu muito bem, não sei se graças a mim, se graças à Nossa Senhora, mas isso já não sei, mas eu acho que, mãe, hoje me saiu a sorte grande. E ela ficou assim a olhar para mim, porque eu acho que tive a noção do quanto esta empresa, se eu tivesse um bocadinho de sorte e talento, me podia dar na vida, e foi decisivo na minha vida, obviamente. Lembra-se do momento em que percebeu que podia chegar ao topo de uma organização global? Já foi muito tarde. Eu tive sempre... Teve sempre essa ambição? Ou... Tive a ambição de me superar em cada passo. Ok. Não necessariamente de chegar ali. Não, aqui o podcast é o seu limite. E de facto eu não colocava limites. Mas José, pronto, o nome é o nome. Eu não colocava limites. Mas toda a gente me diz que isso é completamente irreal, porque o homem já chegou à Lua e porque, pronto, já tive assim os e-mails mais engraçados sobre o nome do podcast. Mas eu sentia sempre uma vontade de me superar e talvez sempre aquela coisa entre o medo de se dar a conforto, que é humano, mas nunca me restringiu de avançar. E portanto, eu pensava sempre, quando era consultor, queria ser manager, quando era ser manager, senior manager. Subir o degrau. E fazer bem o degrau seguinte. E depois tudo foi um bocadinho uma consequência. Quando é que eu me dei conta de que se calhar tinha um impacto maior do que aquilo que achava? Quando o José Galamba, que era presidente na altura da Anderson Consulting, já Accenture na altura, portanto, eu falo sempre em Anderson Consulting porque a base, os primeiros anos são muito marcantes e a empresa ainda era um partnership antes de cotar em bolsa, e eu acho que proporciona, e era pequenina e portanto marcou muito essas fases da Anderson Consulting, mas depois evoluiu para uma empresa cotada em bolsa, a Accenture, que manteve obviamente os seus valores e as suas características, mas o Zé Galambas entrou. E na altura os presidentes não eram nomeados, eram selecionados. Portanto, a empresa obrigava que houvesse 3 candidatos e fomos entrevistados e fomos avaliados. Os 3 eram, acho, qualquer um de nós podia ter feito um ótimo trabalho, mas quando fui convidado a fazer parte desse grupo, para mim foi quase uma surpresa, não é? E há receio nesse momento? Ou há... Eu acho que há um misto de emoções, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Não nos sentimos completamente preparados, mas por outro lado não nos deixamos bloquear e vamos se dar de conforto. Talvez tivesse tido sempre a capacidade de perceber em cada estágio que estava a fazer, pedir ajuda e fazer formação. Nunca facilitei, nunca tentei ser só um autodidata que vai tentando perceber o que fazer. Tentei reunir-me sempre das melhores pessoas, acho que isso foi parte do meu sucesso, mas também dos melhores conhecimentos e competências em cada momento são diferentes, não é? Investi imenso em formação e isso acho que ajudou-me a ser muito melhor depois nas funções que eu sentia menos preparado, mas que de facto com esse investimento depois acabei por me realizar imenso e senti-me até bastante preparado para aquilo que tinha que fazer. 3 décadas ao serviço de uma empresa é muito tempo. É quase impensável. Não é? Mesmo arrisco mesmo dizer que é impensável para um jovem. Acho que não percebem isso.
O que é que prende um profissional a uma empresa, José? Nunca nos aborrecermos. Temos sempre um propósito de fazer alguma coisa que desmarca, não é? Quer dizer, repare, eu tive 3 décadas, mas tive fases muito diferentes na minha carreira. A primeira fase foi aprender a ser consultor. O que é isto de ser consultor? Não fazia a mínima ideia, não é? Portanto, ali entre 94 e 99, fazer projetos tecnológicos de transformação, portanto, aprender. Depois a seguir, em 2000 e 2006, aprendi a ser gestor. Sim. Gerir clientes, gerir equipas, motivá-las. Portanto, desafios completamente diferentes. Depois, a partir daí, começar a assumir cargos de liderança. Fui vice-presidente de uma área de negócio, já com outro tipo de responsabilidades. Depois, ser presidente da empresa. Completamente diferente em termos de... Portanto, apesar de ser uma única empresa... Sim. São muitas carreiras dentro de uma só carreira. As experiências proporcionadas e o tipo de competências e o tipo de desafios são completamente diferentes em cada Quais fase. Foram os momentos mais difíceis neste percurso? Eu acho que houve alguns momentos desafiantes. Talvez o mais difícil fosse nesta primeira fase da carreira, portanto, em que eu... primeiro, há uma fase pessoal, depois podemos desenvolver. Foi difícil vir para Lisboa. Sim. Na altura, vir para Lisboa não era como hoje, não é? Sim, porque portanto, o José não é de Lisboa. Não sou de Lisboa, eu vivia na Maia, estudei no Minho. Sim. E disse aos meus pais: olha, eu quero ir para Lisboa porque é aí que há as oportunidades. E toda aquela mudança sozinho e viver para um quarto alugado, o dinheiro não me chegar, porque tinha as viagens para o Porto, sim, porque tinha um quarto alugado que custava tanto como uma casa T3 em Braga, portanto. Foi um momento difícil, mas também profissionalmente, na altura, o mercado, nos anos 90, com Portugal a crescer, com a economia a crescer fantasticamente, sobretudo com os fundos europeus todos a entrar em Portugal, a procura era maior que a oferta em Portugal, na área da consultoria. Nós recusávamos trabalhos, porque não havia capacidade de os fazer. E então o que acontecia é que as pessoas muito cedo tinham que assumir responsabilidades muito grandes dentro dos projetos. Eu dei por mim com 23 anos a liderar um projeto numa fábrica. E aí houve um conjunto de trabalhos em que a pessoa questiona-se o stress, estou preparado, não estou, a resiliência. E eu aí acho que houve 2 coisas fundamentais. Primeiro foi, mais uma vez, pedir ajuda e fazer formação para me ajudar a sentir-me mais confiante. E depois a base familiar, em particular na altura a minha namorada, a minha mulher, Elisa, que esteve sempre lá, não é? E esse apoio não me deixou desistir em momentos em que eu me questionei se estava preparado. Depois, à medida que fui desenvolvendo mais competências, nunca me senti tanto no limite, porque a pessoa sente-se mais preparada, mas houve outros momentos igualmente. Mas essa fase inicial foi muito... Havia muitas pessoas que desistiam, ou tinham burnouts. Aquilo era um... Porque na altura também, os primeiros anos de carreira na área da consultoria eram coisas muito exigentes, até do ponto de vista... Éramos atirados para a frente, porque não havia hipótese. Eram tantos projetos, os managers tinham que estar em 4 clientes ao mesmo tempo, e nós tínhamos que o fazer. E depois, eu tive a sorte de começar na área industrial, e posso elaborar sobre isso. A área industrial é a melhor escola de gestão operacional que existe. Todos os conceitos de eficiência, de eficácia, passam por ali, né? Estão lá. E eu ajudou muito como... mas quer dizer, é um mundo duro. Sim. É um mundo de pessoas com muito sabidas, muito experimentadas. Sim. Nós éramos uns miúdos, não é? E portanto, eu a capacidade... E há muito aquela ideia de o que é que o miúdo me vai ensinar, claro, que eu não... Claro, e faziam-nos maldades. Eu hoje vejo que não eram... Eles gostavam de nós, no fundo, os operários. Gostavam de nós, achavam-nos piada, mas depois faziam aquelas coisas para nos testar até que nós conseguíamos resistir. E portanto foi uma escola brutal. Foi brutal. É essa capacidade de não desistir, de pedir ajuda, de fazer formação e ter o apoio familiar no momento, nesses momentos duros foram decisivos. E que erros é que cometeu nesta fase? E no fundo que cometeu e que até agradece ter cometido, porque se aprende, não é? Com isso. Eu acho, não consigo dizer assim, sinceramente um erro crasso. Não quero ser... Que tenha custado milhões. Não quero ser falso modesto. Talvez ter aprendido um bocadinho tarde demais, e por isso esse sofrimento, que pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de coragem e de discernimento. Mais vale pedir ajuda e evitar que haja um problema complicado do que guardar para nós um problema quando há uma estrutura que nos pode ajudar. E esse foi talvez um erro que me levou a esta situação um bocadinho limite em alguns momentos numa fase inicial da minha carreira. A segunda, talvez que mais tarde,
mais tarde, foi perceber que quando assumimos funções de liderança temos que saber trabalhar com pessoas de que gostamos e de que não gostamos tanto. Que não fomos necessariamente nós que as escolhemos, mas elas são bons profissionais e que, portanto, a nossa missão é conseguir que o grupo funcione, mesmo que haja menos empatia com uma outra pessoa. E eu acho que demorei um bocadinho a perceber isso e quis continuar a replicar a fórmula de sucesso que tive, que era escolher quem trabalhava comigo. E quando se chega a um nível de liderança tão grande, isso já não é possível. Sim. E eu acho que isso, mais uma vez, percebi que me estava a limitar como líder, e acho que o resolvi, mas talvez fosse uma coisa que mais cedo pudesse ter feito. Como é que resolveu esse desafio? Pedir opiniões às minhas pessoas de confiança, que normalmente estão fora da empresa. Comentar as minhas dificuldades, às vezes até clientes. Eu acabei por criar com clientes uma relação de amizade, quase de dupla. Eles pedirem opiniões a mim e eu a eles. Eu aconselhei muito com clientes. Há clientes que, se ouvirem este podcast, sabem quem são, não é? E eles diziam: Zé, tu estás no patamar neste momento, não é possível nunca termos a equipa ideal, mas é possível trabalhar com pessoas que são boas e tirar delas o melhor sem que tenham que ser amigos e jantar fora juntos, não é? E isso foi, portanto, pedir opiniões, ouvir quem já passou por essas experiências, acho que foi muito útil. José, diz que a liderança não é um cargo, é um reconhecimento. Quando sentiu esse reconhecimento pela primeira vez? O primeiro reconhecimento, claro, foi quando me convidaram para fazer parte do grupo de 3 pessoas, que isso é um reconhecimento per si, não é? E depois eu sempre fiz uma coisa ao longo da minha vida profissional, que é eu sempre pedi feedback confidencial às pessoas que trabalhavam comigo. Porque portanto, há um modelo que é pedir feedback aos pares e pedir feedback, obviamente, aos nossos chefes, não é? Mas eu sempre fiz todos os anos um survey, eu fazia ali um forms na internet, confidencial, e pedia sinceramente o feedback. As pessoas podiam dizer, e comecei a perceber que havia ali alguma coisa que estava a marcar as pessoas. Pronto, essa foi a primeira fase. E depois as pessoas começaram a ser muito generosas comigo, muito abertas, muito explícitas, que gostavam de trabalhar comigo e que eu fazia e que marcava de alguma forma muitas pessoas. Isso para mim foi uma surpresa muito gratificante, sim. O que é que distingue, na sua perspectiva, um chefe de um verdadeiro líder? Tudo. Um chefe é alguém que é colocado numa função porque, se calhar, na função anterior desempenhou competências de gestão e foi reconhecido pelo seu mérito nisso. Subir. Sim. Um líder é uma pessoa que inspira as outras pessoas, que as marca, que as faz crescer, que as pessoas querem trabalhar com ela. Um chefe é-nos imposto. Um líder é alguém com quem nós queremos trabalhar. Portanto, é completamente diferente. Eu tive a sorte, por exemplo, de ter ótimas equipas sempre comigo. Foi talvez o fator do meu sucesso. Foi não ter medo de me rodear dos melhores. E isso define muito de um líder. Há pessoas que às vezes se reúnem, pessoas menos boas, porque querem ser a melhor pessoa na sala. Eu nunca quis ser a melhor pessoa na sala. Eu quis ser a pessoa que fazia a cola entre as pessoas excelentes da minha equipa. E que sabia que se eu não estivesse lá, eles como equipa nunca funcionariam tão bem. Ok? Esse era o meu papel. Mas eles eram melhores do que eu em quase todas as matérias. E essa capacidade de te rodear dos melhores, acho que foi decisivo. Mas agora eu perguntava-te o que é que distingue um e outro, no fundo, não é? E, portanto, essa é uma função. Portanto, acho que é uma diferença. E a segunda é as pessoas realmente querem trabalhar contigo porque acham que vale a pena, porque há um propósito que foi definido e que faz sentido, porque tu consegues retirar o melhor das pessoas, porque consegues que elas cresçam e tu ficas feliz por elas terem sucesso. Como é que se define enquanto líder? É mais fácil as pessoas que trabalham comigo poderem dizê-lo, não é? Mas não tinha tanta piada aqui. Não tinha. Eu acho que sou uma pessoa muito próxima dos clientes e coloco muito na pele dos clientes e tenho uma visão de longo prazo nas relações. Não sou uma pessoa transacional ou de curto prazo. Na vertente de clientes, porque acho que um líder
na forma como eu gosto da semelhança, que é gerir uma equipa, gerir um negócio, tem que ter essa componente. Com as pessoas, eu acho que sou exigente, há quem diga que eu sou extremamente exigente, mas acho que sou muito humano. Ou seja, acho que as pessoas percebem que as minhas críticas são construtivas e são para as ajudar a ser melhores. E quando há um momento de dificuldade, eu tento estar lá. Tento estar lá para aquele apoio que eu tive no princípio, para elas também terem. Mas enfim, isto é uma autoavaliação muito subjetiva. E maus líderes, José? Teve maus líderes? Eu acho que um líder não pode ser mau. Tive maus chefes. Mas não maus líderes. Porque um líder, por definição, é alguém que inspira aos outros. Se alguém que inspira aos outros, não pode existir maus líderes. Maus líderes, não é? Agora, não é um cargo, é um reconhecimento, é um impacto, não é? Tive alguns maus chefes. Não tive maus chefes porque a Anderson Consulting era uma empresa de excelência e tinha pessoas realmente muitíssimo preparadas. Talvez o que eu acho que percebi cedo, e aí foi uma vantagem para mim, foi para ter sucesso na vida, não basta, na vida profissional, não basta ter a inteligência cognitiva. Tão importante quanto isso é a inteligência emocional e social. E eu acho que isso me começou a destacar depois um pouco nas organizações. E havia pessoas muito analíticas com quem eu trabalhava e que davam só valor à parte hard, tough dos skills. E com isso muitas vezes dizimavam as equipas ou deixavam para trás os clientes, não é? E isso não pode ser, tem que ser muito mais equilíbrio, não é? E de facto eu vejo as pessoas que mais têm sucesso na vida, salvo algumas exceções, não são os alunos mais brilhantes nas universidades. Eu sempre fui um bom aluno, mas nunca fui um aluno brilhante. São aquelas que conseguem ter, obviamente, capacidade de raciocínio, inteligência e visão estratégica, mas ao mesmo tempo ter a capacidade de mobilizar equipas, de cativar os clientes. E isso são skills que vão muito para além da parte cognitiva pura e dura, não é? Durante anos liderou a Accenture em Portugal também. Como é que se transforma uma operação e se triplica no fundo de crescimento, que foi o que alcançou? Antes de mais, sorte. mas é verdade. Há quem não acredite nisso. Não, os contextos, eu depois posso elaborar, os contextos ajudam-se. Há momentos adversos que dificultam, há momentos favoráveis que realmente nos empurram para a frente. Mas eu acho que eu fiz 3 coisas sempre. Eu, como líder, procuro fazer 3 coisas. Sempre relativamente simples. Não é para copiar nenhum comentador aqui desta estação, mas mas é verdade. Primeiro, rodear-me dos melhores. Eu, quando assumi a função, o que é que eu fiz? Eu fiz um mix entre pessoas que lá estavam e que eu achava que tinham potencial e puxei por elas para assumir cargos de liderança. Mantive algumas pessoas que já lá estavam. Estou a dizer na comissão executiva da empresa, e convidei pela primeira vez, que era uma empresa muito orgulhosa de si própria, já na altura da Accenture, 4 ou 5 executivos de fora que nos vieram dar outro tipo de capacidade. E eu considero, sinceramente, mas não sou isento, mas que acho que conseguimos criar a melhor equipa de mercado no setor da consultoria. Essa foi a primeira coisa. Os melhores. Muito diversificados, não é? Depois, ter um propósito e uma visão comum. Mesmo que nós não fôssemos todos amigos uns dos outros, fomos capazes de alinhar aquilo que acreditávamos que era melhor para a empresa. E genuinamente atuávamos em conformidade. Não é? Portanto, éramos um grupo. Não é só um conjunto de talentos. E depois dar muito empowerment às pessoas. Porque é assim, o Steve Jobs dizia uma coisa fantástica, que era: eu contrato as melhores pessoas não para dizer o que é que elas devem fazer, mas para elas me dizerem a mim o que é que nós devemos fazer. E portanto eu sempre agir muito no empowerment, na confiança, na delegação, e acho que as pessoas se revelam quando sentem que têm confiança em um espaço. E portanto é os melhores a trabalharem em conjunto e a sentirem-se motivados porque têm um espaço a fazer diferença. A magia acontece. Crescer muito depressa também traz riscos e desafios acrescidos. Já falámos sobre isso há um bocadinho. Sim. O que é que quase correu mal nessa sua fase de liderança? Houve alguma coisa que tivesse ali quase a arriscar? Eu acho que mais no princípio da carreira, naquele momento em que eu falei mais crítico, em que eu estava muito exposto a muita responsabilidade
e talvez não tivesse nem maturidade, nem capacidade de pedir ajuda, nem ainda todos os skills necessários para aquelas... Sim, os emocionais. Mais... Sim, os emocionais e gestão de conflitos, tanto que tem a ver também com emocionais de certo sentido, mas há técnicas que se aprendem, não é? Pronto. A partir daí, confesso que foi sempre um crescimento, que eu senti sempre que estava a sair um bocadinho da área de conforto, mas nunca era algo que me impedisse de fazê-lo. E tive inteligência, porque aprendi no passado de pedir logo ajuda, formação, ter coaching, fiz muito coaching, que me ajudou tremendamente. Que preço pessoal é que se paga quando se está à frente de organizações muito exigentes? Há momentos, no fundo, José, em que a carreira cobra demasiado à vida familiar. Como é que isto se equilibra? E eu quando me despedi da Accenture, muito marcante, foi um momento difícil, uma decisão difícil, fizeram uma festa incrível. E eu pedi aos meus filhos para fazer um filme sobre... Aos meus filhos, à minha mulher, um filme sobre como é que foi esta aventura, não é? E quase que me vieram lágrimas aos olhos, ou vieram mesmo, quando vi que os meus filhos o que diziam era: meu pai é um pai incrível, tenta estar sempre presente, mas esteve muitas vezes ausente, e isso custou-nos uma fase da nossa vida, e isso foi um preço irrecuperável, não é? Sobretudo a minha filha, acho que sentiu muito essa minha ausência, porque eu trabalhava, se há coisa que eu fiz é que eu trabalhei muito arduamente para conseguir aquilo que queria, e isso teve um preço. Sente que esse sucesso profissional que conseguiu alcançar compensa essas ausências pessoais, ou nem por isso? Eu pensava que este podcast era mais fácil. Não é, José. Já chorámos muito aqui. Há dias em que eu acho que sim, há dias em que eu acho que não. Vamos lá ver. Eu consegui proporcionar à minha família coisas que eu não imaginaria que fosse possível. E não são só coisas materiais. Vamos lá ver. Temos uma vida confortável e isso permitiu-nos investir nas nossas universidades, viajar, não é? Portanto, dar mundo à nossa família. Podemos desfrutar de momentos incríveis, e isso acho que é bom. Se às vezes me pergunta aqui e ali, eu acho que não era nunca, a solução nunca seria não ter feito. Era talvez ter tido inteligência de perceber que em alguns momentos não era preciso tanto. E eu acho que isso só mais tarde é o que eu aprendi. Aceitou a determinada altura uma função internacional que veio complicar ainda mais esta logística familiar. Porquê é que toma essa decisão, José? Porque é assim, eu tenho uma visão romântica da liderança. Tem mesmo, que é: nós temos que crescer para os outros crescerem. E em Portugal já fica uma visão romântica por dois motivos. Primeiro, porque o mercado é muito pequeno. E portanto, quando as pessoas chegam a funções de liderança e quando querem crescer para os outros crescerem, não há muitas oportunidades. Por exemplo, nos Estados Unidos as oportunidades são imensas, mas em Portugal não é. Portanto, eu não critico quem fica muito tempo no mesmo cargo como CEO, porque de facto é muito difícil encontrar novos projetos apelativos. Mas eu tive sempre esta coisa: eu não me vou eternizar o meu rolo, porque a minha missão como líder também é fazer crescer os outros. Há de haver um dia em que eu senti que entreguei o meu objetivo, essa fase estava concluída e eu tinha tido a coragem de ir para o nível seguinte. E quando fomos presidentes de uma empresa em Portugal durante 7 anos, a fase seguinte seria ou saía, ou aceitava o desafio. Eu achava que não tinha o direito de não aceitar esse desafio, porque foi a primeira vez que proporcionaram a um português ter essa oportunidade. É uma grande empresa. Eu acho que experimentar era a minha obrigação, né? E insisto, eu não estava infeliz, no sentido em que há um reconhecimento, mas não era aquilo que aquela adrenalina da manhã de ir trabalhar, não é? Faltava, que é preciso muito, não é? Muito. Quando trabalhos muito exigentes, é preciso muito. Era aquilo que falava há pouco, é preciso gostar, é preciso, não é? Mais do que o cargo em si. Eu sou muito apaixonado pelo trabalho, que é um perigo. Sim. Porque... Aquela velha máxima do faz o que amas nem sempre é uma coisa pacífica de executar, não é? Porque às vezes perco um bocadinho a noção do limite de mim mesmo, e às vezes acho que melhorei muito, espero um pouco dos outros o mesmo. E isso não é bom. Sim, as pessoas não dão toda da mesma medida, não é? Sim. Às vezes é uma desilusão. Mas eu vivo com muita paixão o trabalho, porque gosto muito daquilo que faço.
O que é que encontrou nesse contexto global quando chegou que o fez crescer como executivo? Política corporativa. Uhum. Ou seja, nós vivemos aqui numa coisa relativamente pequenina que é Portugal, não é? Quando estamos um rolo à escala global, uma empresa que tem 800 mil pessoas e enfim, há muitas pessoas que legitimamente querem fazer a diferença numa organização super complexa. Sim. Requer que sejamos muito mais efetivos do ponto de vista político para conseguirmos ainda assim ter impacto, que é mais difícil. Acho que talvez essa tenha sido aquilo que mais aprendi neste cargo. Uhum. Já falámos um bocadinho sobre isto e há pouco eu tinha dito que depois queria cá voltar. Diz que essa experiência de liderança global que teve lhe deu escala, mas não o realizou. O que é que lhe faltava, José? Faltava, porque as empresas multinacionais normalmente nos cargos globais têm uma lógica matricial. Sim. No sentido em que as pessoas que estão em cargos corporate definem a estratégia, definem as ofertas, o go-to-market, mas elas depois são executadas no terreno, em cada geografia. E, portanto, nós, na verdade, não temos uma equipa nossa. Nós temos que ajudar as equipas no terreno, que têm lideranças próprias, portanto, é uma relação matricial, se quisermos, mas com mais influência no drive da geografia, a fazer acontecer e executar. E eu tenho esse... Ser líder é uma consequência, mas tenho esta ambição de ter alguma coisa que eu sinta que faz impacto, que tem valor para a sociedade, que é muito tangível e que tem impacto sobretudo. E ali corremos o risco de sermos mais numa grande máquina, mas que o nosso impacto é menos visível. Sentia esse seu cargo como um cargo de sonho ou nem por isso? Não, sentia como mais um desafio no meu crescimento, que não sabia bem o que ia acontecer. Eu acho que o meu cargo de sonho é sempre o que eu estou neste momento, em cada momento. O meu cargo de sonho neste momento está na Kindrill. É um desafio, depois podemos falar sobre isso. Sim, um desafio espetacular. Mas realmente, como eu disse, não podia deixar de me aceitar. Aprendi coisas que me ajudam hoje, mas pronto, como me referi, não era o projeto que mais me preenchesse. E entretanto surgiu. Também não estava a procurar ativamente. Isso. A verdade é essa. Mas surgiu. Apesar que estava mais atento, porque senti esta inquietude dentro de mim. E pronto, e depois surgiu um convite por várias características, era irrecusável. Antes de chegarmos à Kindrill, deixe-me colocar aqui uma outra questão ainda sobre este período de transição entre essa função internacional e este cargo que agora ocupa. Foi difícil para si, na altura, admitir que, apesar do prestígio que essa posição tinha, não era o seu lugar feliz? Que sinais é que um executivo tem? Quando a pessoa acorda de manhã e não tem a mesma adrenalina, a mesma vontade, a mesma paixão, sim. É um sinal. E consegui sentir isso. Quer dizer, vários colegas meus, ou alguns colegas meus, também não vou ser tão... acabaram por ficar e gostaram. Até porque cada pessoa, eu acho que nós temos que perceber que cada pessoa tem um perfil completamente diferente. Sim. Não é? E há coisas que realizam imenso. Por exemplo, se calhar há pessoas que gostam da política corporativa, gostam de estar permanentemente em calls mais de pensamento estratégico e não tanto de discussão, e que podem ser super felizes. Mas não é o meu caso. Não é? O que é que genuinamente realiza no trabalho? Realiza-me duas coisas fundamentais: ver as pessoas a crescer e a desenvolverem-se e a serem muito melhores do que aquilo que elas acham que são, e isso liga-me depois um pouco com o desafio da Kindrill, e sentir que os clientes reconhecem o nosso valor. Muitos executivos, José, falam da dificuldade que é quando se traça uma trajetória de carreira de crescimento permanente e de querer sempre subir para o degrau seguinte e fazê-lo bem, atingindo funções de topo e funções internacionais, da coragem que é, no fundo, sair dos holofotes e aceitar posições, se calhar, de menor destaque em empresas de menor dimensão, com outro tipo de contexto. Teria sido um caminho para si também, ou teria dificuldade em fazê-lo se tivesse saído para um cargo que não fosse um cargo de CEO, um cargo de liderança de topo? Aceitar no fundo o que lhe pergunto é, aceitar uma posição que não fosse uma liderança de topo era um problema para si?
Kátia faz perguntas mesmo straight to the point. Eu procurei um cargo de liderança como CEO ou como country manager, porque eu acho que é onde mais me realizo, era aquilo que eu gostava de fazer. Sentia falta dos holofotes, tenho que, com toda a humildade, reconhecê-lo. Acho que não tem que ser um defeito. Acho que colocar uma empresa no mercado, fazer com que ela seja mais conhecida, o valor que acrescenta à sociedade, é uma coisa que me apaixona. E eu sentia falta dessa adrenalina de estar no palco. E portanto procurei muito um cargo de liderança. Não foi evidente, porque não há muitas oportunidades em Portugal. Essa que é a realidade, não é? Mas depois surgiu assim um bocadinho fora do nada esta abordagem que coincidia com isso. E portanto, para responder sim, eu aspirava nesta fase da minha carreira a liderar. Isso possível, poder ser o número 1, porque acho que tenho uma experiência acumulada e uma vontade de fazer crescer os outros, de ajudar a criar mais valor para os clientes e de fazer a diferença, que acho que é aí que acho que mais me realizo neste momento. Como é que surge esse desafio da Kyndryl? Bem, eu primeiro comecei a falar com alguns amigos, lá está, sempre pedir opiniões, sempre ouvir. Acho que um líder tem que saber ouvir, não é? É fundamental. E comecei a transmitir, olha, ao fim do primeiro ano as coisas não estavam propriamente a ser... Não estavam maus, mas também não estavam... Faltava alguma coisa, não é? Faltava um bocadinho de sal. Faltava, é exatamente isso. E conversando com alguns amigos que me disseram: Zé, tu tens 53 anos, porque eu entrei com 21 anos para... Ainda sou bastante jovem, né? Apesar de ter 32 anos de empresa, tinha na altura. E eles disseram: também acho que se queres um cargo de liderança tens que ter agora, sinceramente, porque a partir de determinada altura já vai ser mais difícil. Isso acelerou um bocadinho algumas conversas que fui tendo informais. E depois é assim, o mercado é muito pequenino, palavra puxa, passa a palavra, até que chegou ao conhecimento da Kyndryl, não sei bem como, confesso. E um dia eles telefonaram e quiseram falar comigo. Começámos com conversas, sinceramente, completamente exploratórias. Sim. Mas depois a química começou a desenvolver-se e a dada altura percebi que podia fazer sentido para ambas as partes. O que é que viu nesta empresa que outros se calhar não vissem? Que outros não vissem? Sim. Em que sentido? No sentido de desafio. Achou logo que seria um desafio interessante para quem sai de uma função internacional assumir uma função mais local. Não, é porque eu só quis clarificar, porque a Kyndryl é uma grande empresa. Sim. Mas neste contexto, portanto, em Portugal Mas só para dizer, Cátia, eu percebo a pergunta porque ela é pouco conhecida. Ok. Portanto, pode haver uma noção que se calhar... De escala diferente. Né? Não, a escala é diferente, vamos lá ver. A escala é diferente e quando se decide sair de uma empresa como a Accenture, a escala será sempre. Sim. Não haverão muitas Accentures. Não existem. Não existem. Pronto, dito isto, a empresa é uma empresa com uma dimensão assinalável, uma empresa com quase 100 mil pessoas em todo o mundo, que fatura mais de 16 bilhões de dólares. Em Portugal temos 1000 pessoas. E é uma empresa que tem relações de parceria com as maiores empresas portuguesas para gestão de sistemas críticos. Portanto, não é uma empresa qualquer, apesar de que é pouco conhecida. Pronto. Isto é a primeira coisa. Depois, o fator de transformação. A empresa, tendo já estabelecido esta base, que é uma base muito sólida, quer cada vez mais acrescentar mais valor aos clientes e proporcionar às pessoas carreiras melhores, porque tem que crescer mais depressa. Porque só com o crescimento é que se pode dar carreiras às pessoas. E, portanto, quer transformar-se. Quer manter aquilo que faz bem e entrar em áreas de maior valor e de maior crescimento. E isto, para mim, transformação é o meu ADN como gestor. Depois poder liderar uma equipa novamente, liderar um PNL, liderar um mercado e, finalmente, a química com as pessoas. No final, tudo é sempre à volta das pessoas. Elas fizeram muita questão. E fizeram-me sentir importante que eu fosse, e a partir da altura não foi um tema de financeiro. Foi um tema mesmo do projeto e do propósito. Do desafio. É? Quando se entra numa empresa, numa nova empresa, seja esta especificamente ou outra, qual é a prioridade de um CEO, de um presidente? É a estratégia, são as pessoas ou a execução? O que é que vem primeiro? Costuma-se dizer que a cultura como a estratégia ao pequeno almoço, não é? E eu acho que a minha primeira prioridade é mudar, fazer evoluir a cultura. Porque a cultura da Kyndryl tem uma coisa excepcional,
há um conhecimento tecnológico e um foco na entrega. As pessoas são obcecadas por não deixar nunca os clientes ficar mal. E isso é um valor brutal. Agora é preciso também perceber a história. Repara, a Kyndryl é um spin-off da IBM. E a IBM tem duas coisas, uma grande empresa, excepcional, mas tinha duas características. Quase que não precisava de vender trabalho, porque as pessoas iam comprar, porque em muitas áreas é quase um monopólio, não é? Portanto, a cultura era muito esperar que os clientes viessem ter connosco. E a segunda, como tinha uma forte base tecnológica de hardware e de software, era muito transacional. Ora, um negócio de serviços não pode ser desenvolvido assim. Nós temos que continuar a ser muito bons na entrega, mas a cultura tem que ser muito mais centrada nos clientes, em criar valor para os clientes, em surpreendê-los e ser proativos, em promover a inovação, que falta, porque não é esperar que os clientes venham, é irmos ter com eles. E a segunda é promover uma visão de longo prazo. Os clientes... A venda tem que ser uma consequência do valor que acrescentamos e não um objetivo em si. Eu sei que isto vai contra todos os cânones de gestão de uma força de vendas, mas é mesmo verdade. Os clientes são super preparados e quando sentem que nós estamos só a pensar no nosso interesse, é uma questão de curto prazo. Mas quando os clientes sentem que nós estamos genuinamente focados no sucesso deles, a consequência é que eles vão confiar em nossos trabalhos e serviços. Diz que faz sentido contratar boas pessoas melhores que nós, mas não para lhes dizer naturalmente aquilo que queremos e que têm que fazer. Como é que se cria uma cultura onde os melhores têm voz? Algo que estou a tentar fazer desde o primeiro dia, que é que as pessoas sintam que há um ambiente de segurança. Segurança psicológica para decidir. Tudo, não é? E também para tudo se pode dizer. Só há uma regra que eu imponho, que eu peço às pessoas, que é: tem que ser construtivo. Ok? De resto, tudo se pode dizer. E quando as pessoas sentem que são ouvidas, que podem expressar as suas opiniões e que elas são valorizadas, porque é assim, há talento inacreditável na Kyndryl. Se eu não ouvir aquelas pessoas, estou a destruir valor. Sim. E portanto, a minha primeira preocupação foi que está-se a criar uma cultura também de segurança, em que as pessoas podem vir a jogo, podem trazer ideias. E se às vezes falharmos, é ok. Desde que temos que garantir é que quando percebemos que falhamos, temos que terminar rapidamente essa iniciativa e começar a tentar ir para outro caminho. Portanto, essa rede de segurança e de que se pode dizer e contribuir e ir ao meu gabinete ou dos executivos e dizer que gostava de ir para ali, estamos aqui a fazer mal, temos que atacar por aquele lado, isso é multiplicar o talento e a magia acontece. O talento jovem também fala, procura propósito, flexibilidade, velocidade. As empresas tradicionais estão preparadas para isto, José, ou não? Tem que estar. É um grande desafio. Tem que estar porque assim, são pessoas super preparadas, mas talvez sejam pessoas muito mais exigentes e bem com aquilo que é a sua vida pessoal e a vida profissional, fazer coisas que tenham um propósito para a vida deles e que fazem sentido para eles. Quer dizer, quando vim trabalhar, sinceramente, eu fazia o que me pediam, dava o meu melhor e ficava grato. Hoje em dia as pessoas já não são assim. Por exemplo, se há pessoas que acreditam realmente na sustentabilidade e que é preciso fazer bem ao planeta, não querem trabalhar numa empresa que seja o contrário disso. Se acreditam que uma empresa deve ter preocupações de inclusão e diversidade, não querem trabalhar numa empresa que não pratique. Portanto, são muito mais exigentes desse ponto de vista, o que coloca-nos um desafio brutal como líderes, que é: não há one size fits all. Ou seja, eu tento gerir cada pessoa de forma diferente, que é um trabalho hercúleo, porque é preciso conhecer cada pessoa. Eu tenho um livrinho em que anoto a vida de cada pessoa, os filhos, o que é que os motiva, o clube de futebol, o que é que gostam de fazer, e também aquilo que os motiva e os desmotiva. Há pessoas que o que os motiva é sentirem-se protegidos e dar-lhes a confiança para irem. Há pessoas que o que os motiva é sempre mais tough. E eles dizem: é? Então peraí que eu te vou mostrar como é que as coisas são. E essa capacidade que se aplica a esta nova geração também, de conhecer o que é que eles esperam e tocar nos botões certos para cada pessoa. Falava-se muito no CRM da personalização da relação com os clientes.
Também é preciso personalizar o líder essa tem que ter relação. a capacidade de personalização da relação com as suas pessoas e de perceber como é que as motiva de uma forma diferente. Como é que vê o mercado de trabalho com a inteligência artificial, automação, novas formas de trabalho? Vai complicar ou dificultar essa missão do líder? Eu acho que ninguém sabe responder bem o que é que vai ser a sociedade antes disso, não é? Porque eu acho que depois os líderes integram-se em organizações que atuam na sociedade. Que vai ser uma disrupção brutal, vai. Já está a ser, mas vai acelerar. Que é óbvio, mais ou menos óbvio, que as coisas mais automatizáveis vão se acelerar com máquinas e que as pessoas vão cada vez mais dedicar-se a tarefas mais humanas, se quisermos. Criatividade, comunicação, liderança, empatia, negociação. São essas as competências que vão ser críticas. Não é? Espírito crítico, etc. Agora, estamos todos a aprender. Temos de ter a humildade de perceber que a tecnologia está a evoluir muito rápido, mas nunca evoluiu tão lento como agora. E portanto, daqui a um ano estamos aqui a fazer o podcast, se calhar já a sociedade evoluiu, não é? Portanto, eu acho que o skill principal é a curiosidade, estar sempre a aprender e reconhecer que aquilo que é válido hoje, amanhã já pode não ser. Dito isto, cada vez mais as características que falámos no princípio de a inteligência cognitiva, sem dúvida, mas também a social e emocional, claramente vão ser muito importantes. Liderou grandes equipas, grandes negócios e grandes transformações, José, ao longo da sua carreira. Qual foi a decisão profissional mais difícil da sua vida e que quase ninguém conhece? Foi quando eu era senior manager e o partner na altura, nós tínhamos um portfólio de clientes não muito alargados. Havia um grande cliente da área do petróleo, onde estavam praticamente todos os gestores mais importantes da unidade de negócio que eu participava, que era energia e recursos. E eu era mais um. E eu pensava assim, bem, eu não estou a fazer... lá está, eu aqui, eu sou mais um, quer dizer, até há pessoas mais antigas do que eu, tenho uma área de atuação pequena, não consigo fazer o impacto, então tive assim uma coisa, falei com a minha mulher, tento alinhar as decisões importantes com a Elisa sempre, e disse, Elisa, eu vou tomar uma decisão de risco. Eu vou pedir para sair deste cliente que é uma área de conforto e vou querer desenvolver uma empresa portuguesa na área da energia também, que nós não trabalhamos com eles. E pode ser um cliente brutal, mas pode não acontecer. Vou começar a e eu pedi um ano de alguma complacência pela parte da gestão, e a partir daí, se não houvesse resultados, teria que sair da empresa. Eu acho que isso foi um momento meio loucura, meio coragem, meio vontade de fazer o impacto. E lá está, tive a sorte. Tive a sorte porquê? Porque essa empresa também, na altura que eu decidi fazer essa mudança, também ela própria mudou. Criou uma nova ambição. Começou a perceber que trabalhar com parceiros... Hoje, no fundo, nós falávamos o workforce líquida. Ou seja, o talento não é só o talento que está dentro de casa, é também o talento dos parceiros. E isso permitiu-me criar uma relação de confiança e de desenvolvimento de parcerias, o binomínio, e chegar a um nível que depois permitiu chegar a partner e depois ser candidato a vice-presidente e tudo isso. Mas neste momento foi quase um tudo ou nada que eu cheguei ali. Quando olha para trás, como é que gostaria que recordassem a sua liderança? Primeiro, ainda tenho muita coisa para fazer. Gostaria para já que a Kindril chegasse ao sonho que eu tenho, que é que os clientes, para além de sentirem que nós entregamos bem, acrescentamos muito valor. E dois, que as pessoas que lá estão percebam que, para além de serem ótimos profissionais em entregar, podem fazer muito mais do que aquilo que eles pensam que fazem em novas tecnologias e em novas áreas de atuação. Se eu conseguir isso, vou-me realizar como líder. E o que é que me gostava de ser reconhecido? Como alguém que realmente sempre se quis reunir os melhores, sempre deu espaço aos melhores, sempre confiou neles, achava que o seu papel era sempre fazer a cola para que a equipa em conjunto fosse uma equipa de alto rendimento e não ele próprio ser a estrela da companhia. O que é que o inspira, José? O que é que me inspira? A minha família inspira-me muito. Dá-me muita força nos momentos mais difíceis. Meus filhos, o Guilherme e a Inês, a minha mulher, a Elisa,
mas são de fundo aqueles que estão lá sempre a inspirar-me nos momentos mais difíceis. E depois, isso que já falámos aqui, inspira-me muito. Procurar não ser mais um, procurar fazer o impacto, não pela vaidade de fazer o impacto, mas porque dá-me a razão de ser, faz-me sentir útil à sociedade, faz-me devolver à sociedade aquilo que tive a sorte de ter. Obrigada, José, foi um gosto imenso recebê-lo no podcast. Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com edição e sonoplastia a cargo de Salomé Rita. Tivemos connosco o José Gonçalves, presidente da Kyndryl Portugal. Quanto a nós, quero ouvi-lo, saber o que pensa e que dúvidas tem sobre liderança e o mundo do trabalho, se tem histórias para me contar, um líder que marcou o seu percurso de carreira ou dúvidas que o inquietem, envie-me um e-mail para o ceuelimite@expresso.empresa.pt. Da minha parte é tudo, regresso como é hábito na próxima semana com mais histórias de líderes que inspiram. Até lá, fique bem, já sabe, o céu é o limite. Houve um tempo em que a inovação estava nas coisas que podíamos ver. Hoje está nas que nem damos por ela. Está no silêncio de um automóvel elétrico, na forma como a energia evolui, sem interrupções. Na tecnologia que aprende, se atualiza e simplifica, sem pedir atenção, mas a mudar tudo. Porque os automóveis já não são apenas máquinas, são plataformas vivas, ligadas, em constante evolução. Capazes de melhorar com o tempo, de se adaptar, de acompanhar quem os conduz. Quase como um telemóvel, mas feito para a estrada. Na Volvo Cars, acreditamos que a verdadeira inovação aproxima, torna tudo mais simples, mais eficiente, mais sustentável e mais humano. Sem ruído, sem excessos, só progresso. Volvo Cars. For Life.